Boa noite a todos os nossos irmãos e nossas irmãs, companheiros da nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse encontro virtual, onde teremos essa noite um assunto muito especial. Quem vai trazer esse assunto é a nossa companheira Mariusa Carmo, que vem falar para nós um pouco sobre a depressão, a doença da alma. Tema muito duro, muito difícil, mas que nos momentos atuais da humanidade terrestre nós temos nos deparado com muitas pessoas com problemas dessa natureza. A doutrina espírita, já na sua construção no Evangelho segundo o Espiritismo, traz esse tema com o nome melancolia, que nada mais é do que aquela ausência de ânimo, aquela apatia que as pessoas às vezes se encontram em alguns momentos da sua trajetória aqui na Terra. Aquela vontade de não fazer nada, nada está bom, tudo está difícil. É como que se alguma coisa enfraquecesse a vontade da pessoa. E no texto do Evangelho, Melancolia, nós aprendemos, a doutrina, ela sempre procurou nos motivar, nos impulsionar adiante e à frente, percebendo que isso é possível que aconteça com qualquer um de nós. Então, é um tema muito importante para nós todos. Acredito que todos nós, nas nossas relações, sejam elas familiares, sejam no nosso relacionamento de amizade com algumas pessoas, a gente se depara com alguém nessa situação, sem ânimo, apática, sem vontade de viver. E o próprio Evangelho nos alerta que todos nós, independente de quem quer que seja, tem a sua missão aqui na Terra. Seja com a sua família, seja com o seu trabalho, seja com o seu trabalho no sentido religioso, aquele voltado para Jesus Cristo, para Deus, seja naquele atendimento aos mais necessitados, de várias formas, não só de forma material, mas também de maneira que a gente possa transmitir aos outros essa possibilidade de encontrar o ânimo, de encontrar forças para seguirmos cumprindo a nossa missão na Terra, embasados e apoiados pelos ensinamentos espíritas. Nós agradecemos a nossa companheira Mariusa Carmo, que sempre nos atende nos convites que fazemos, que ela seja abençoada, que ela continue sempre estudando a doutrina, sempre observando os movimentos na sociedade humana, para que possa trazer esses temas para que nós possamos avaliar, possamos conhecer mais na visão dela e a gente sabe que todo palestrante traz a sua experiência, traz a sua vivência, traz os seus conhecimentos pautados no Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Mariusa. Que Deus a abençoe. Nós vamos então agora fazermos a abertura dos nossos trabalhos com a prece a Deus, a Jesus, nesses momentos tão difíceis pelos quais estamos passando. Difíceis no seguinte sentido, de que é um turbilhão de acontecimentos, mas que ao mesmo tempo é um momento de grandes oportunidades para todos nós, para que possamos aplicar os nossos conhecimentos, aquilo que já aprendemos, aplicar aquilo que já entendemos, não só da doutrina, mas também das ciências e do relacionamento que nós temos com outras pessoas que também nos ensinam muito. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando esta conexão, essa aproximação com o mundo maior. Rogando a Jesus, o maior modelo para todos nós que já passou aqui pela terra, que possa estar conosco
através dos benfeitores, amigos espirituais. Que neste momento possamos também nos conectar mentalmente, assistindo a esta palestra, para que possamos ser úteis. Porque quando nós começamos a pensar positivamente, começamos a entender melhor a vida, nossos pensamentos começam a emitir essas imagens mais agradáveis de entendimento, e que tudo isso possa chegar àqueles irmãos e aquelas irmãs que passam por momentos difíceis, que às vezes estão vivendo momentos de muita dificuldade e estão tentando achar um caminho, e às vezes esse nosso bom pensamento, a nossa boa prece, principalmente no final da palestra, quando fazemos as nossas vibrações, possam encontrar esses corações aflitos e eles então reagirem e enxergar que tem solução para tudo, que temos Deus ao nosso lado, que temos Jesus conosco e que os benfeitores espirituais não se cansam de nos apoiar nas nossas boas decisões. Que Jesus esteja conosco, sempre conosco, e para todo sempre ao nosso lado, nos sustentando na luta. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Boa noite, meus irmãos. É com imensa alegria que novamente nos encontramos aqui para falarmos um pouquinho hoje sobre o tema depressão, a doença da alma. Vamos buscar compreender um pouquinho a respeito dessa doença, porque é uma doença. Iniciamos com a seguinte frase de Shakespeare: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto aquele que a sente. Ou seja, a depressão, ela só pode ser compreendida realmente por aquele que já passou por ela. Já teve quadro depressivo, que já vivenciou essa situação de tristeza profunda e constante. E é algo difícil de explicar para quem não vivenciou isso, porque é uma angústia que não tem palavras que a defina. É uma dor tão profunda, desesperançosa. Você deixa de ver o passado, você não vislumbra o futuro, e o seu presente é um horror. Então, vivenciar tudo isso é muito complicado. Então, o que é essa depressão? É uma tristeza profunda e prolongada. Porque tristeza todo mundo sente. Seja pelo término de um relacionamento, seja por uma briga, por perder o emprego, pela perda de um ente querido. Mas é aquela tristeza que com o tempo ela vai passando, ela vai diminuindo. A tendência é essa.
Porém, a depressão não. É uma tristeza tão profunda, tão doída, né? Uma dor tão profunda que não passa. Ela é constante, dia e noite, durante muito tempo. Até que a gente consiga, primeiro, aceitar que existe um problema, né? Que existe uma situação que precisa de cuidado. Segundo, tratar. Né? Tratar de várias maneiras, tratamento medicamentoso, terapêutico, né? Tanto terapêutico médico, né? Quanto o tratamento nas casas espíritas, que tem a possibilidade e a compreensão maior, né, sobre as doenças da alma, né, do espírito, e que tem muitas situações de tratamento que nos ajudam a superar e a passar por esses momentos de depressão. O psiquiatra Peter Wimbrom, da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, descreve a depressão com a abstração de uma imagem, mais ou menos assim. Imagina o desconforto de várias noites sem dormir, misturado à perda, à dor da perda de um ente muito querido, e essa dor que não acaba, que permanece dia após dia. Então a depressão é isso. É essa dor que só quem sente consegue compreender. Vamos um pouquinho de dados estatísticos, né? Estima-se que a depressão ela incida sobre cerca de 14 a 16% da população, ou seja, nós temos no Brasil cerca de 21 a 26 milhões de deprimidos, né? Afeta de 15 a 20% das mulheres, de 5 a 10% dos homens, né? Tem uma frequência maior entre os 20 e 50 anos. Porém, a incidência da depressão em crianças e jovens tem aumentado dia a dia. Com todo esse processo que nós passamos de pandemia, onde todos nós ficamos reclusos, com muito medo, né? Com a perda e a morte de muitas pessoas, pessoas conhecidas, pessoas, entes queridos, né? Isso tudo houve um boom, um aumento muito grande de ansiedade e depressão. 2/3 dos deprimidos não fazem tratamento, ou por preconceito, né, que existe aquela história de que quem procura psiquiatra é doido. É doido é quem está passando por esse processo e não procura, né? Porque o início do tratamento para o depressivo é com o psiquiatra. Né? E algumas vezes você vai tomar medicação, outras vezes não. Vai depender do nível de depressão que você tem. E a maioria dos que não procura assistência vão cometer suicídio, vão tentar ou cometer suicídio em 17%. E 17% dos casos conseguem se matar. É um número muito alto, né, de pessoas que conseguem chegar às vias de fato. Por não conseguir lidar com essa dor imensa. E muitas vezes nós julgamos, dizemos assim, nossa, mas que pessoa fraca, não conseguir compreender nem superar essa dor, que absurdo cometer o suicídio. Primeiro que nós espíritos sabemos que o julgamento não é para nós, é para Deus. Segundo que quando uma pessoa chega a esse ponto é que a dor está tão grande que ela não consegue pensar mais em nada, ela só arrancar essa dor dela. O desconhecimento, né, do Evangelho de Jesus, e nós que somos espíritas compreendemos que a porta do suicídio ela só aumenta o nosso sofrimento, não diminui em nada. Então muitas dessas pessoas, ou a maioria dessas pessoas desconhecem isso, ou naquele momento de imensa dor e de desespero, não pensa nisso, né? Com o tratamento, 70 a 90% dos casos conseguem se recuperar. Então, assim, o tratamento é extremamente eficaz. Tratamento medicamentoso, tratamento terapêutico, né? Então, dado a isso, a importância de se buscar esse tratamento. Segundo a irmã Defoe, a depressão é condição mental da alma
que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma, depois de milênios nos labirintos da ilusão. Nós somos espíritos eternos. Passamos por diversas e diversas encarnações. Cometemos uma imensidão de erros. Trazemos tudo isso gravado em nosso espírito, nosso perispírito. Em algum momento, a nossa consciência irá demonstrar de uma forma ou de outra aquilo que nós já passamos. Se nós não temos uma fé, se nós não compreendemos esse processo espiritual, mais difícil fica compreender esse processo de depressão, cuidar dele, tratá-lo, para que a gente possa ter uma vida, né, de acordo com a própria vontade de Deus. Então, do ponto de vista médico, a depressão é uma falta de neurotransmissores no cérebro. Esses neurotransmissores são o quê? A dopamina, serotonina, adrenalina, né? São esses neurotransmissores que nos fazem reagir a determinadas situações com a coragem, com o ímpeto, que é o caso da adrenalina. A serotonina e a dopamina, né? Que nos impedem da dor, que nos impedem e nos ajuda, nos impulsiona para frente, nos traz alegria. Né? Então, quando isso, os nossos neurônios diminuem a produção desses neurotransmissores, né? Que eles que levam de uma célula para outra as informações do nosso organismo, do nosso corpo, há uma queda. E essa queda faz com que o nosso cérebro mande informações para todo o nosso corpo de que algo está errado. E inicia-se o processo depressivo. O que é o tratamento medicamentoso? São drogas, são, né, que obviamente são drogas que são ministradas pelos médicos, só eles podem, né, nos receitar, que irá fazer com que esses neurotransmissores comecem a funcionar de acordo com o que é necessário. Então, há uma elevação, né, dessa produção desses neurotransmissores que nos trazem o bem-estar, a energia que nós precisamos para viver. Pelo ângulo espiritual, a culpa, o remorso, a mágoa, o ressentimento, né, levam a pessoa a estados de depressão, podendo causar o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, até mesmo câncer. Se esses neurotransmissores levam as nossas informações, né, genéticas, as nossas informações célula a célula, quando esses neurotransmissores deixam de agir adequadamente, as células também deixam de receber as informações adequadamente. E aí as doenças do corpo começam a aparecer também, né? E aí a gente vê que uma grande parte da medicação, né, que nós podemos tentar e produzir é o amor, é o perdão, né, que a doutrina espírita tanto nos ensina. São sentimentos também bastante preventivos para essa doença, né? O amor ao próximo, a caridade, a solidariedade. Porém, em alguns momentos de depressão, não se consegue, né, exercer vamos dizer, essa função de buscar ajudar ao próximo. Primeiro, nós precisamos buscar ajudar a nós mesmos, né? Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, que é a divisão celular, contribuindo para o aparecimento de cânceres e de outras doenças imunológicas, sobretudo deficiência imunitária, facilitando as infecções. Então, há uma baixa, não só dos nossos neurotransmissores, como também da nossa imunidade, né? Acelera o processo para outras doenças, vírus, né, bactérias, invadirem o nosso corpo. Tamanha é a seriedade, né, desse processo. Então, na depressão, existe uma perda de energia vital, né, no organismo, um processo de desvitalização do nosso corpo. Nós sabemos que nós temos uma energia vital, que ela é regida, né, para todo o processo de vida que nós estivermos aqui, enquanto encarnados. Então, a depressão, ela desgasta esse fluido vital, essa energia vital antes do tempo, né? Então, se nós temos uma previsão de vida, né, encarnados por 80 anos, nós não vamos conseguir chegar saudáveis aos 80 anos, porque nós gastamos essa nossa energia vital. Então, o indivíduo perde energia por dois mecanismos principais, né? Perde sintonia com a fonte divina de energia, porque a gente não consegue se conectar, né,
com a espiritualidade maior, com Deus. E isso não é falta de acreditar ou falta de fé, é uma incapacidade mesmo do depressivo, né, de se conectar, do espírito, né, se conectar com a divindade. Né? Há uma baixa da autoestima, do sentimento de autoestima, e o depressivo acaba afastando de si mesmo, né, da sua natureza divina. Então, devido a pessoa, ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, ela cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em benefício daquele que está sofrendo. E abre caminho para aqueles irmãos menos esclarecidos, né, nos influenciarem de forma negativa. É um gasto energético improdutivo, né? Ao invés da gente gastar essa energia vital em prol do outro, em prol de nós mesmos, o que nós fazemos? Gastamos no nosso sofrimento, tentando, muitas vezes, nos libertar dessa dor, na ilusão de que a gente consegue sozinho, né? Por isso a importância de buscar no tratamento. Uma outra coisa, causas principais da depressão. Ela está frequentemente associada a dois sentimentos básicos, a tristeza e a culpa degenerada em remorso, né? Sentir culpa nunca é algo salutar. E eu falo que culpa tinha que ser uma palavra banida do nosso dicionário, porque ela não nos leva a nenhum lugar. A tristeza, como eu disse anteriormente, ela é natural do ser humano. Né, quando se perde um ente querido, vivenciar a tristeza é normal, nós precisamos compreender isso. Né, a tristeza profunda e constante é que não é normal e é algo de adoecimento. Né? A culpa, ela leva para o remorso não nos leva a lugar nenhum. Né? Então, quando por algum motivo infringimos a lei natural, né, de alguma forma, nessa ou em outras vidas, ao tomarmos consciência do erro cometido, nós temos dois caminhos a seguir, né? Tá, eu cometi um erro, eu tomei consciência desse erro, eu me arrependi desse erro, eu fiquei triste porque eu cometi esse erro, né? A partir do momento que a gente toma consciência de algo assim, nos entristece, né? Porque nós temos gravado em nossa consciência a nossa missão aqui de evoluir, de melhorar. E quando nós caímos no erro, né, e muitas vezes esse erro repetidamente, isso nos entristece. Porém, em seguida, o próximo passo, né, é a reparação desse erro. Buscar melhorar, buscar não cometer esse erro mais. Então, vem nesses passos, né, o erro cometido, a conscientização do erro cometido, o arrependimento desse erro, a tristeza que é natural sentirmos por ter cometido esse erro e buscar a reparação desse erro, né. O outro caminho seria o erro cometido, a conscientização do erro cometido, culpa e remorso, que acaba sendo uma ideia fixa, né? E aí vem a depressão. Além de adoecer o nosso corpo, né, e infligir sofrimento ao nosso espírito, ao nosso perispírito, ficar gravado esse sofrimento no nosso perispírito, a depressão e esse sofrimento, ele nos estagna, nos paralisa na nossa evolução. Então, o caminho é conscientizarmos dos erros cometidos nessa e em outra existência. Entender que nós somos seres que estamos aqui a caminho de melhorar, né? Que cometemos erros de outras vidas, sim. Que estamos nessa encarnação buscando melhorar, conscientizar disso. Nos arrepender daquilo que porventura nós fizermos de errado. Sentir a tristeza natural que advém disso e buscar a reparação. É uma forma de nós evitarmos a depressão e muitos outros males. Saudades do além, né? Aquela profunda saudade de um lugar onde a gente não sabe onde é, como é, né? Esse aspecto ele é abordado pelo Espírito François de Geneve, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, a melancolia, no capítulo A Melancolia, sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E que vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota,
fugindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então essa melancolia, essa tristeza, muitas vezes é o espírito saudoso de um lugar distante, né? Por onde ele já passou, entes queridos de outras encarnações que não estão por aqui agora, que não reconhecemos, né? Então nós temos que entender que existe todo um processo neurológico, neurobiológico, mas existe um processo espiritual também, né, que nos ajuda a compreender e a melhorar. Segundo Joana de Ângeles, no livro Receitas da Paz, a depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Mais uma vez, a questão da culpa que não nos leva a caminho algum de bom, né? Então, com a consciência ocupada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, né? Imprime nas células elementos que desconectam, né? Propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. E você fala de Joana de Ângeles, né? Então, a depressão instala-se pouco a pouco porque as correntes psíquicas desconexas que a desencadeiam desarticulam vagarosamente o equilíbrio mental. Se não temos o equilíbrio mental, nós damos vazão aos maus pensamentos, às situações complicadas, à culpa, ao remorso, e aí nós não saímos do lugar. Então, qual que é o tratamento? A depressão é uma sintonia que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. É um alerta, toda doença é um alerta, é nos dizer que algo está errado conosco, que nós precisamos melhorar. É um aprendizado que precisamos ter. O caminho para sairmos dela é preencher esse vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. O amor próprio, o amor ao próximo, né? Primeiro procurando nos conhecer, né? O conhece a ti mesmo, né? Dito por Sócrates há mais de quantos mil anos, né? Então, nos analisar, fazer a nossa reforma íntima, que não é fácil, mas é necessária, né? Com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, com a tolerância amorosa do Cristo, né? Que nos vê, nos conhece, nos aceita como nós somos. Precisamos nos aceitar com os nossos erros, com os nossos defeitos, né? Só a partir daí nós vamos conseguir compreender cada passo que damos e melhorar, né? Nós temos que parar com essa mania de nos sabotarmos, né? De nos punirmos, nos culparmos por coisas que na maioria das vezes aconteceram, precisavam acontecer para que nós ficássemos alerta, vigiássemos, orássemos, buscassem a melhoria de cada um de nós. Então, a culpa, meus irmãos, precisa sair do nosso dicionário. Depois, nos aceitamos como somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que nós temos potencialidades divinas, né? Cristo disse, sois deuses, temos a centelha divina em nós, então nós somos capazes, né? De desabrochar como sementes de luz, brilhar como luzes no nosso caminho e no caminho de tantos outros, né? E a gente vem falar assim, olha, tem uns tratamentos espíritas, né, na casa espírita, mas nenhuma casa espírita, verdadeiramente espírita, ela pode prometer a cura ao enfermo, porque a cura ela é muito acima, ela é muito maior que isso, né? A cura nos fala do quê? Do merecimento, do esforço, né, de cada um, da fé. Jesus, ele não curou todos os doentes, ele esteve aqui e não curou todos, né? Então, assim, cada um de nós tem aquilo que nós precisamos passar para nos melhorarmos, para crescermos. Então, vamos encarar essas doenças, a doença, o sofrimento, como algo necessário para o aprendizado. Mas vamos buscar melhorar, não estagnar nesses pensamentos. Então, existem vários tratamentos na casa espírita, né?
as terapias bioenergéticas, né, que são os passes, a água fluidificada, a oração, vibrações favoráveis, a restauração do corpo, o equilíbrio, né, dos nossos chakras, dos nossos centros de força, a harmonização do corpo e do espírito. Então, esses tratamentos são excelentes, são salutares, nós devemos buscar, né? Em conjunto com o tratamento, né, médico. Deus deixou os médicos para que a gente fizesse isso, para que nós os buscássemos em caso de necessidade da doença, do adoecimento do corpo. E aí nós vamos estar tratando na casa espírita o adoecimento do espírito, tratando com o nosso médico a doença do corpo, o adoecimento do corpo. Em conjunto nós conseguimos sair desse processo, né? Fazemos tratamento de desobsessão, né? Buscamos melhorar moralmente, né? Que a gente chama a amoroterapia, né, para nós e para o outro, evangelioterapia, fazer o bem ao próximo, né? Isso é importante, isso nos faz melhorar, isso faz com que a depressão, se não nos deixa definitivamente, mas pelo menos que nós consigamos controlá-la, entendê-la, não como um algoz de nós mesmos, mas como um aprendizado para todos nós. Então, a terapia contra a depressão, ela se baseia no amar e no servir, né? Estando bem, nos preparando para o trabalho, né, a serviço do bem, trabalho voluntário, trabalho na casa espírita, auxílio àqueles que também sofrem, né? Estando forte, estando fortalecidos com o tratamento, que a gente busque ajudar o nosso próximo. Isso é muito bom, isso nos ajuda na caminhada. Porque nós não nascemos para sofrer. A vontade de Deus é a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa evolução. Pai nenhum cria um filho para sofrer, né? E aí nós precisamos compreender que nós temos dois caminhos a seguir. E dois exemplos são dois apóstolos do Cristo que passou por um processo de depressão, né? Cada um a seu modo. Pedro, que negou Cristo 3 vezes, que entrou num processo de profunda tristeza, mas que não deixou que a culpa o abatesse, o arrependimento fizesse com que ele estagnasse. Ele tomou a iniciativa de ajudar ao próximo. Judas, que traiu o próprio Cristo, buscou sanar aquela dor que ele estava sentindo, quando ele toma conhecimento, consciência do erro que ele cometeu e busca as vias do suicídio. Então são os caminhos, meus irmãos, que nós temos a seguir. Nós temos que escolher. E nós sabemos que o sofrimento, ele pode ser muito maior se nós não buscarmos o tratamento necessário para nos levantarmos. Que nós possamos dar a mão àquele que sofre, compreender a dor que a depressão causa, olhar para o outro com os olhos de compaixão do Cristo, não tripudiar da dor do outro, porque só cada um sabe o tamanho da dor que sente. Entender que a depressão precisa de tratamento espiritual, precisa de tratamento médico. Que muitas vezes uma ou outra pessoa consegue se reerguer sozinho da depressão, mas a maioria não. Ela vai, ela volta, ela causa estragos neurológicos terríveis. Não vamos permitir que isso aconteça, né? Chico Xavier nos dizia assim: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão seus atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque eles se tornarão o seu destino. Orar e vigiar, meus irmãos, constantemente, para que nós possamos identificar esses processos de profunda tristeza, de depressão, e que nós possamos nos reerguer a cada queda. Jesus nos disse: eu sou o bom pastor, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração. É a esperança. E ele dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve, é suave, e meu fardo é leve.
Que Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal, do mau pensamento, das más atitudes que nos levam ao adoecimento do corpo e do espírito. Graça e paz a cada um de nós, meus irmãos. Que o amor do Cristo nos envolva, incendeie o nosso coração, acenda a nossa luz acima do candeeiro. Gratidão, mais uma vez. Olá, meus irmãos, boa noite. Como estão passando? Espero que estejam passando muito bem. Vamos então finalizar com o passe à distância, a energização, a fluidificação da água. Então, vamos asserenando os nossos pensamentos, vamos respirando profundamente, buscando estar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, com a equipe espiritual da nossa casa de oração. E vamos iniciar pedindo por esta casa, para que Jesus continue a sustentar essa nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Que sustente todos os trabalhadores dos dois lados da vida, a equipe espiritual que nos socorre sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, todos os trabalhadores, frequentadores e os que nos acompanham virtualmente. Que as bênçãos de Jesus possam jorrar sobre todos. Mestre querido, nós te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, um planeta em transição, te rogamos pelo nosso país, o Brasil, e por todos aqueles locais onde há conflito, desentendimentos, guerras, perseguições políticas, religiosas, para que o seu olhar amoroso chegue a cada um desses locais. Senhor, te pedimos por toda a humanidade, por cada ser, por cada criatura tua. Te rogamos para que em cada lugar onde haja uma criatura, um ser, em tristeza, em melancolia, em sofrimento, para que o Senhor ali esteja ao lado, consolando, resignando, fortalecendo essa pessoa. Mestre querido, proteja os animais, todos os reinos. Ilumina esse nosso planeta, Mestre querido. Ilumina todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Consola as famílias que aqui ficam na terra em grande sofrimento e dor, em grande saudade. Ilumina todas as famílias, entra nos lares, leva o amor e a união, tão necessária à convivência cotidiana. Mestre, anda pelos locais onde as pessoas sofrem a solidão, os asilos, orfanatos, nos hospitais, nas prisões. Consola todas as pessoas que sofrem, Senhor. Te rogamos, Mestre querido, pelos jovens, pelas crianças, para que não se iludam tanto com a tecnologia, com o mundo fictício da internet. Mestre, te pedimos pelos pais, para que tenham sabedoria e possam acompanhar essas novas gerações. Senhor Jesus, te rogamos por cada um de nós. Muitos de nós em grande sofrimento, passando por provas, por expiações, para que o Senhor nos traga aquilo que necessitamos, em termos de fortaleza para ultrapassarmos as dificuldades. Nós te abrimos o nosso coração, Senhor,
O Senhor nos conhece profundamente e sabe a melhor maneira de nos ajudar. Mestre querido, traz aos nossos corações a fé que transporta montanhas, a esperança acima de tudo, de que todos nós um dia viveremos em plenitude e em amor. Senhor Jesus, traga-nos a medicação necessária para as nossas dores e sofrimentos físicos e espirituais, para que possamos nos curar de tudo aquilo que não nos serve mais, para que possamos deixar nascer o homem novo de uma nova terra, uma terra renovada, em regeneração. Mestre querido, ajuda-nos na nossa reforma íntima tão necessária nesse momento de transição planetária. Que nós possamos combater tudo aquilo que não está no Teu Evangelho, mas que existe dentro de nós ainda. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta cotidiana, essa luta árdua da nossa transformação. Querido Senhor Jesus, acompanha-nos, Mestre, em nossa trajetória. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos transpor todas as dificuldades sem perder a fé e confiando sempre na vontade do Pai. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Meus queridos, que a luz de Jesus possa acompanhar cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja.